Olá, meus irmãos e amigos, estamos em mais um dia de estudos com base no Sermão do Monte. Como falei no primeiro dia, na introdução, a gente vê na Bíblia, ao menos nessa tradução que eu uso, a NVI, você encontra 17 partes. O Sermão do Monte, em tese, apresentando 17 diferentes conteúdos, o que nos daria uma ideia de quantos dias, se fosse apenas essa sequência, 17 dias de reflexão, de meditação, de estudo no texto de Mateus 5, 6 e 7. Mas como também já havia comunicado naquela mesma ocasião, as partes em que está dividido o texto, o Sermão do Monte, existem subdivisões, como por exemplo, agora nas bem-aventuranças, a gente vai para o versículo 7, que apresenta uma parte muito interessante sobre esse perfil do cidadão do Reino dos Céus. Então a gente tem aí uma estrada, não digo pequena, nem muito longa, mas de médio tamanho, considerando os diferentes assuntos que Jesus apresentou nesse conjunto de doutrinas sobre o Reino dos Céus. Então, Mateus capítulo 5, versículo 7, nas palavras de Jesus, nós lemos o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em outra tradução, a Bíblia diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Embora as palavras sejam diferentes, o sentido é o mesmo. Mas, como é de praxe, o que temos a aprender nesse texto? Novamente, a gente percebe pela leitura como Jesus deve ter surpreendido seus ouvintes, porque ele, como já falei antes, parece que ele colocou as coisas de ponta cabeça, no sentido de que ele inverteu o conceito de felicidade que naquela época, como nos dias de hoje, as pessoas tinham e hoje têm sobre o sentido, o que gera a felicidade. Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos. E aí vem a pergunta: o que é uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa misericordiosa é aquela que vai além da empatia para com o sofrimento do outro. Porque é comum nós sermos sensíveis ao sofrimento do outro. Ao menos, em tese, a maioria das pessoas tem essa percepção da dor do outro e aí sofre até essa chamada e bem valorizada empatia. Porém, a misericórdia, ou uma pessoa misericordiosa, vai além da empatia. É uma movimentação, é uma mobilização para amenizar ou realmente atender ou trazer solução para o sofrimento do outro. A imagem que você vê na tela é muito didática nesse sentido. É alguém que está com dificuldade, é alguém que está em perigo, alguém que está na iminência de repente ter um agravamento de sua condição, e então a pessoa, movida de compaixão, se mobiliza e age em favor do mais necessitado. Então, Jesus coloca isso exatamente nessas palavras: Bem-aventurados os misericordiosos. Mas, como eu falei, tanto naquela época como hoje, a gente percebe que nem todas as pessoas têm essa inclinação, têm essa percepção e têm essa sensibilidade para com o sofrimento do outro. Em Lucas capítulo 10, a gente vê uma das pessoas que interroga Jesus, perguntando ao Senhor Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus cita, e então ele pergunta: mas Senhor, quem é o meu próximo? E então Cristo, mostrando para aquele homem que ele deveria amar o próximo como a si mesmo, ele interroga Jesus como que querendo justificar a sua inércia, a sua indiferença ou essa não mobilização em favor do mais necessitado. Quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é esse próximo que eu não sei quem é? E então Jesus, de forma muito extraordinária, conta a parábola do samaritano, que a gente adjetiva esse samaritano colocando lá
a parábola do bom samaritano, porque esse samaritano se mobiliza, age em favor do mais necessitado, que no caso era um judeu ferido, machucado, que foi roubado dos seus bens por assaltantes. Então esse samaritano desce da sua montaria, se aproxima do ferido e machucado, que foi dado como morto, ele vai lá, age de forma imediata, amenizando as feridas ou as dores, colocando azeite e vinho para asepsia, para amenizar, coloca o homem sobre a sua montaria, leva para a hospedaria, cuida dele por 2 dias, e após diz para o dono da hospedaria: cuide dele, e eu já vou pagar adiantado 2 denários, e se faltar, quando eu retornar, pagarei. E aí então Cristo pergunta para aquele homem que o interrogou: quem foi o próximo do homem ferido? E aí, sem poder responder diferente, o homem diz: olha, foi aquele que agiu com misericórdia. E Cristo encerra a sua palavra dizendo: vá e faça o mesmo. Então, misericordioso é aquele que se move. Não é fazer além de suas possibilidades, é fazer dentro daquilo que você pode, nas oportunidades. Então, tem aquela velha história: quem quer faz, quem não quer dá desculpas. O homem tinha dado desculpas para não amar o próximo. E Cristo disse: sabe quem é o seu próximo? É todo aquele que precisar de sua ajuda. Não é alguém específico, não é um outro do seu bairro, da sua cidade, não é um outro do seu estado, do seu país, da sua cultura. Não, é quem precisar. Então, agir com misericórdia sem estabelecer realmente critérios. Não, eu só vou ajudar quem me ajuda, eu só vou ajudar quem for da minha rua, da minha cidade, do meu estado, quem for do meu grupo social, quem for da minha forma de pensar e assim por diante. Não. A pessoa que age com misericórdia, ela olha para o indivíduo que necessita da sua ajuda, sem questionar o que ele pensa, o que ele precisa, ou melhor, quais são seus valores e conceitos. Ajuda. Isso que é agir com misericórdia. Mas é interessante que Cristo coloca: bem-aventurados, felizes os misericordiosos. E aí vem uma pergunta: por que é feliz o misericordioso? Porque, na verdade, se você olhar bem, para você agir com misericórdia, vamos imaginar aqui nessa imagem aí da tela, né? Alguém que sai da sua zona de conforto, como é comum a gente falar isso hoje em dia, alguém que para as suas atividades, que deixa de dar sequência à sua ação em direção para um lado e se mobiliza e vai em direção àquela pessoa mais necessitada. Nós vivemos numa sociedade hoje em que aquilo que seria normal se tornou extraordinário. A empatia, que deveria ser uma coisa comum, se tornou algo excepcional. O amor ao próximo e a mobilização para com os mais necessitados, quando acontece, é motivo de festa, ou de selfie, ou de aplausos, de curtidas nas redes sociais. Não é isso. Você fazer o bem, como a gente ouve falar, né, sem olhar quem. E é interessante que tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Tiago a gente encontra palavras que mostram como é uma grande responsabilidade demonstrar amor ao próximo, porque lá em Provérbios diz assim: não te negues de fazer o bem ao próximo, estando em tuas mãos o poder de realização. Se você pode ajudar, não se negue a ajudar. E lá em Tiago, capítulo 5, o irmão de Jesus diz o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem-aventurados os misericordiosos. Numa sociedade em que existe a cultura da imagem, até um ato de bondade vira motivos de exaltação. Mas o importante não é outros verem, mas saber que Deus vê, ainda que outros não percebam. E quanta gente, é interessante isso, quantas pessoas só têm revelado, né, ou revelados os seus atos de bondade, suas ações em favor dos mais necessitados, depois que elas morrem. E aí vem a surpresa: uau,
fulano fazia tanto e a gente não sabia, fulana doou tanto para aquela situação e a gente não soube. Sabe por quê? Porque o amor em favor dos necessitados deve ser algo tão natural que não deva ser motivo de espetáculo. E aí Cristo então completa essa bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão ou alcançarão misericórdia. É claro que nem sempre você vai ter a oportunidade de receber da pessoa que você ajudou um ato de ajuda. Pode ser que você não vai ter da pessoa que você socorreu, que tanto se mobilizou, a mesma atitude quando você precisar. Às vezes, ao contrário, quantas vezes a palavra ou atitudes de ingratidão o pai e a mãe recebe do filho e da filha que não se mobiliza. Quantos filhos abandonam seus pais no momento em que mais os pais necessitam? Quantas pessoas são abandonadas por aquelas que elas tanto ajudaram? Então, Jesus promete o seguinte: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, Deus sabe do bem que você tem feito aos outros. E ainda que a ingratidão possa se tornar a resposta daquelas pessoas, saiba que Deus cuida. Pode ser que daquelas pessoas você não receba nada depois de ter ajudado, mas quando você precisar, esteja certo que Deus vai levantar outras pessoas para socorrer você. Porque, como a gente já sabe, cada um oferece o que tem. Interessante, Saul foi o primeiro rei de Israel. Reinou por 42 anos. E parte desse tempo do seu reinado, ele gastou perseguindo Davi. Davi, que foi aquele que ele mesmo chamou para ajudá-lo. Davi, que quando Saul estava numa crise de transtorno, não sei qual, então Davi tocava um instrumento musical e isso tinha um aspecto terapêutico a ponto de acalmar Saul. Mas quantas vezes, ou por 2 vezes no mínimo, Saul tentou matar Davi com dardo? Como assim? Davi foi tão misericordioso, tão bondoso para com Saul, e a resposta foi ataques, foi perseguição, foi tentativas de homicídio. Por outro lado, Davi, já rei estabelecido, seu trono definido ali, ele toma conhecimento, ele pergunta: quem mais da família de Jonatas, que era filho de Saul, precisa da minha ajuda? Aí alguém fala: Mefibosete, filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés, está morando em Lodebar. E então Davi manda chamar Mefibosete de Lodebar e fala assim: você é filho do meu melhor amigo, Jonatas, que havia sido morto numa guerra. E então Davi disse: eu vou fazer por você o que eu faria por Jonatas, seu pai. Embora, imaginamos Davi dizendo em outras palavras, embora o teu avô tanto me desejou mal e tentou me matar 2 vezes, o que importa é o que eu vou fazer com você, eu quero te abençoar. E a partir de hoje, todos os dias você vai comer comigo à mesa. Que coisa interessante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não espere, não faça o bem esperando um bem de volta, porque não teria sentido. Não faça um favor esperando um troco da mesma pessoa. Faça o bem sem olhar, sem julgar, apenas demonstre amor, porque o amor de Deus excede todo entendimento. Deus é nosso Pai de amor e de misericórdia. Jesus é nosso Senhor, cheio de graça, bondade e misericórdia. E nós que cremos em Jesus devemos demonstrar esse mesmo ato de amor, bondade e misericórdia para com os mais necessitados. E ainda que nós não recebamos a resposta da misericórdia que praticamos aqui na terra, certamente vamos usufruir dela na glória celestial, com Cristo, o nosso Senhor, e com Deus, o nosso Pai, na consolação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E como sempre, eu quero terminar com oração. Que Deus abençoe você, que você não desista de ser misericordioso,
porque a questão não é o outro, o que parte do outro, a questão é o que parte de você, e o que parte de você deve partir do coração de Deus. Vamos orar? Deus de graça, bondade e misericórdia, muito obrigado por esse tempo de reflexão, que a Tua palavra faça efeito na mente e no coração de cada um de nós, e que sejamos não apenas portadores da graça e bondade e misericórdia do Senhor, mas que sejamos comunicadores e realizadores dessa bondade, dessa misericórdia para com os mais necessitados. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém.